cidade aqui Sim. no Acorda. Lembrando que esse programa é uma parceria com o Hospital Evandro Ribeiro. Inclusive já tá rolando live no Instagram, tá? Para você acompanhar, mandar sua pergunta, sua dúvida, @Hospital Evandro Ribeiro nas redes sociais. Hoje o tema é obesidade. A gente vai conversar com a endocrinologista, a doutora Bárbara Reis, que já está presente por aqui. Bom dia, doutora, seja muito bem-vinda. Obrigada, bom dia, Ana, bom dia, Homero. Bom dia, doutora, Bom prazer dia. recebê-la, bem-vinda. Lembrando que, além da live do Hospital Evandro Ribeiro, você pode mandar sua pergunta. Nosso WhatsApp também está liberado para dúvidas, questões, 329-9918-1483. Doutora Bárbara, começando, já não é de hoje que a gente lê, que a gente vê, que a gente escuta matérias falando sobre o aumento da obesidade, não só aqui no Brasil, mas também de uma forma geral, em vários países. Tem alguma explicação para isso? Tem, isso é uma coisa muito séria. Recentemente, agora, no dia 4 de março, foi comemorado, a gente fala, o Dia Mundial de Combate à Obesidade. E aí, concomitante, foi lançado o Atlas de 2024 da Federação Mundial de Obesidade. E esse Atlas fala justamente isso, que está tendo um aumento mundial em todos os países, sem exceção, tanto da prevalência quanto da incidência de obesidade e do excesso de peso. Certo? E isso acontece por um conjunto de motivos, certo? A gente tem que entender que a obesidade é uma doença não restrita simplesmente à questão da ingesta calórica ou do gasto energético. Ela é uma questão que envolve todo um sistema obesogênico que a gente fala, certo? E aí, nisso está envolvido questões políticas, questões econômicas, questões sociais, o ambiente estrutural em que a gente vive, a família, tem questões genéticas, obviamente, uma predisposição genética, a cultura. Então, a obesidade vai muito além de você falar a respeito de uma questão de ingesta versus gasto. Certo. É uma questão metabólica muito ampla. Envolve muitas coisas. Muita coisa, né? Muita coisa. Interessante. Sim. Hoje, vamos tentar, pelo menos, passar para as pessoas algumas coisas que a gente pode mudar no dia a dia. Sim, com certeza. Né? E a gente sabe que realmente, como você disse, né, precisa de uma mudança, não só nessas questões alimentares, de hábitos mesmo, mas uma questão da sociedade toda, né, doutora? Com certeza. Como que a gente pode determinar a obesidade? Existem números que definem se uma pessoa é ou não obesa? Primeiro vamos para o conceito de obesidade. O que é? A OMS fala, é um excesso de tecido gorduroso e que acarreta prejuízos à saúde. Mas quando eu falo de tecido gorduroso, eu estou me referindo principalmente à gordura visceral, que é a do abdômen, a barriga, que é aquele tecido que está entre os órgãos abdominais. É claro, não restrito a essa, mas principalmente essa. Esse é o conceito, tá? Um excesso de gordura que gera prejuízo. E numericamente a gente utiliza classicamente o IMC, o Índice de Massa Corporal, que é o peso em quilos dividido pela altura em metros 2 vezes, certo? O IMC está longe de ser o melhor parâmetro, mas é o que a gente tem de fácil de fazer no consultório, no dia a dia, que é palpável e sim, dá um norte para a gente poder guiar o nosso tratamento. Vamos lá. Quando a gente fala excesso de peso, eu estou querendo me referir a um IMC maior do que 25. Certo? E sobrepeso de 25 a 30. Quando eu tenho um IMC acima de 30, eu já me refiro à obesidade. Entendi. De 30 a 35, obesidade 1. De 35 a 40, obesidade 2. E IMC maior do que 40, obesidade 3. Ótimo, explicadinho. Doutora, quais são as causas da obesidade? Além da questão genética que a gente sabe que pega muito, né? A gente tem que diferenciar um pouco o que a gente costuma dizer de obesidade primária para obesidade secundária. Tem a primária, que é conhecida por conta do estilo de vida, predisposição genética, e tem outras causas secundárias também que a gente não pode esquecer, certo? Por exemplo, algumas medicações, corticoides, medicações psiquiátricas podem influenciar, sim. A apneia do sono. Tá brincando? Sim. Olha só. Outras questões também, doenças, síndromes genéticas, Prader-Willi é uma síndrome que sabidamente gera um excesso de peso importante, tá?
Doenças endocrinológicas, por exemplo, hipotiroidismo, síndrome de Cushing, essas são causas secundárias. Ótimo. Mas a mais comum delas é, de fato, a que está relacionada ao ambiente e ao estilo de vida somado à predisposição genética. Certo. Tá? E os riscos da obesidade, doutora, quais são? Isso é muito importante da gente ter em mente. Bom, a obesidade por si só, além dela predispor alguns riscos, ela também ela é causada por doenças que estão correlacionadas. Sim. Vamos lá. Principalmente o diabetes, certo? A hipertensão, Com certeza. a alteração do colesterol. E nesse caso eu estou me referindo, por exemplo, a uma queda do colesterol que a gente fala bom, que protege o coração, e um aumento do colesterol ruim, que prejudica o coração e o corpo de forma geral. Obesidade está relacionada a câncer. Olha só. Por exemplo, endométrio. Sim. Tá? Isso é importante a gente ter em mente. Tá? E, por exemplo, o que eu estou te falando aqui agora, por exemplo, do mesmo jeito que a apneia do sono causa obesidade, a apneia do sono também é consequência da obesidade. Então, essas doenças vão se tornando um ciclo, porque todas estão envolvidas no metabolismo. Interessante. A obesidade, não sei se no meio clínico isso já foi estudado. Sim. Atinge mais homens ou mulheres? Vocês têm algum número? Tem uma correlação. Tem uma correlação diferente entre sexos, sim. Tá? E isso também, assim, varia com relação à idade, tá? Certo. Com relação também à questão da menopausa. Geralmente sempre a mulher reclama um pouquinho de quando ela entra na menopausa, ela ganha mais peso. E de fato isso acontece, porque na menopausa ocorre uma redução do estrogênio. E o estrogênio é um hormônio que de certa forma é anorexígeno. Olha só. Então, quando ela reduz essa quantidade de estrogênio no período da menopausa, ela naturalmente tende a sentir mais fome. E sim, além de toda a alteração metabólica, ela tende a ganhar um pouquinho de mais peso. Olha que isso interessante. acontece. Interessante. Lembrando que a gente está ao vivo no Instagram, @Hospital Evandro Ribeiro. Você pode mandar sua pergunta, sua dúvida por lá. Nosso WhatsApp também está liberado. Para você que chegou agora, a gente está falando sobre obesidade com a endocrinologista Bárbara Reis. Doutora, você falou sobre remédios, né? Sim. Que principalmente corticoides, que eu acho que são os mais famosos por comum. esse aumento de peso. Como que funciona esse aumento quando a pessoa está tomando o remédio? É nesse prazo da ingestão do remédio ou esse aumento de peso ele dura durante algum tempo e a pessoa realmente tem que lutar para perder isso? É variável, mas a maioria das medicações geralmente que vão estar influenciando essa questão da obesidade, o ganho de peso se dá pelo uso crônico. Ah, certo. Por exemplo, as famosas bombinhas, são muito utilizadas, né? Bombinha de corticoide, em casos de asma. É muito comum que a pessoa, às vezes, evolua com um pouco de peso. Algumas, às vezes, doenças reumatológicas que tem que utilizar muito corticoide, muita prednisona, sabe? Que é uma medicação via oral. Mas isso tende a ser mais com o uso prolongado da medicação. Ótimo. Tá? O anticoncepcional, ele pode fazer o peso da mulher aumentar? Muito discreto. Muito discreto. Pode ser que talvez esteja relacionado a uma questão de, às vezes, retenção hídrica, mas é uma coisa muito discreta. Não vai ser um anticoncepcional que vai fazer a pessoa ganhar ter um aumento de peso expressivo exclusivamente por conta dele. Não, isso não. Ótimo, tá? Respondido. Tem pergunta aí, Eu vou aproveitar, vou fazer uma que chegou agora há pouco aqui, Aninha. Bom dia, doutora. Bom dia a todos. Medicamentos para depressão e ansiedade também podem causar ganho de peso? Obrigada. Podem sim. Podem, principalmente porque eles vão atuar, inclusive, nos mecanismos cerebrais que estão relacionados com as duas principais coisas que as medicações anti-obesidade, que a gente fala, atuam. Que é a questão de reduzir o apetite e aumentar a saciedade ao comer. Então, eles vão estar ali meio que brigando com o que justamente a gente quer contrabalancear quando a gente dá medicações que vão auxiliar na perda ponderal. Ótimo, respondido. Tem mais, bom dia, doutora, bom dia a todos. Esses chás milagrosos e shakes emagrecedores realmente valem a pena? Posso usar ou não? É perigoso à saúde? Obrigada. Eita. Cuidado. Por quê? Quando a gente está trabalhando com peso, a gente tem que ter noção que a gente quer perda de peso, mas a gente quer perda de peso saudável. Exatamente. Então, se obesidade é excesso de gordura, o que eu quero perder? Eu quero perder gordura.
Às vezes, muitos chás, alguns, né, a gente não pode generalizar, vão fazer o quê? Perda hídrica de água. Eu não quero perder água. A pessoa fica desidratada. Ela vai desidratar. Né? E aí, como ela olha na balança, ela acha assim, opa, o valor está menor, eu perdi peso. Não, você perdeu água. Certo? Da mesma forma que, por exemplo, se ela começa a perder massa magra também, músculo, não é legal. Sim. Então, a gente quer justamente essa mudança na composição corporal. Eu quero que ela perca tecido gorduroso e que ela ganhe músculo. De forma saudável. Ótimo. Tá? Puxando esse gancho, doutora, o primeiro passo para quem está ouvindo a gente, que quer perder peso de forma saudável, o que a pessoa deve fazer a partir de hoje? Bom, primeiro ela precisa entender que o tratamento para obesidade, ou de forma geral, para manutenção do peso, envolve um estilo de vida saudável. Ótimo. O que é estilo de vida saudável? É um conjunto de coisas. Vamos falar assim, vou dizer 4 pilares. Eu sempre falo isso com os pacientes no consultório, que é como se fosse essa mesa. Ótimo. Que tem 4 pernas. E aí, assim, se faltar qualquer uma delas, a mesa vai cair. Vamos lá. De um lado, eu tenho atividade física e exercício físico. Boa. As duas coisas são importantes. O exercício físico é a atividade ritmada, estruturada, organizada durante um período de tempo. E a atividade física é o movimento. E todo movimento conta. Se eu vou na padaria a pé, se eu subo de escada e etc. Tudo isso conta. Eu tenho que aumentar o nível ou fazer o mínimo desses dois, atividade e exercício físico. Bacana. Outra perna dessa mesa seria a questão da alimentação saudável. E eu prefiro falar alimentação saudável do que falar dieta. Porque quando você fala dieta soa um pouco pejorativo, como se fosse uma coisa restritiva, mas não. Na verdade, é comer comida de verdade, retirar ultraprocessados, certo? Isso é muito importante. Porque uma das causas principais do excesso de peso é o consumo exageradíssimo de ultraprocessados, tá? Uma alimentação saudável que você não vai manter só hoje, mas pro resto da sua vida. Lá quando você estiver com 80, 90 anos. Porque às vezes você faz uma dieta, às vezes no momento até abdicar de alguma coisa ou outra é importante. Mas se não for uma coisa que você vai manter lá quando você estiver bem mais velho, talvez não seja tão legal. Então é comer bem. Se você tiver a opção de desembrulhar ou descascar, sempre opte por descascar. Exatamente. Boa. Eu ia citar essa frase. Isso. Exatamente. É muito importante lembrar disso. E assim, às vezes essa alimentação não é nada muito coisas caras. É realmente comida de verdade. Comida de verdade, né, doutora? Isso, exatamente. E falando das duas outras pernas, lembrando que o tratamento da obesidade ele é multidisciplinar, eu não posso esquecer do psicológico. Então, naturalmente, quando eu estou tentando melhorar ou controlar o meu peso, o meu paciente vai receber um encaminhamento para o nutricionista, ele vai continuar acompanhando comigo, eu vou solicitar que ele faça ou tenha um acompanhamento com o educador físico, com um psicólogo, e às vezes até algumas ocasiões ele precisa de um assistente social ou de alguém para ajudá-lo a gerir a vida, certo? Interessante. Porque ansiedade, transtorno, às vezes de compulsão alimentar, algumas questões de organização, de gestão de tempo podem influenciar muito no ganho de peso. Então é importante que sim, ele faça também um acompanhamento com o psicólogo. Interessante. A cabeça manda muito, cabeça né, manda. doutora? A gente tem que tomar muito cuidado com isso, com relação também à nossa linguagem. Por que eu falo isso? Hoje a gente está tentando melhorar muito isso. Porque a gente não diz mais que o indivíduo é obeso. A gente diz que o indivíduo convive com a obesidade. Porque a doença dele, a obesidade é uma doença. Ela tem CID, ela tem nome, ela tem sobrenome. E ela merece respeito como qualquer outra doença. Ninguém escolhe ser obeso, certo? Quando o indivíduo ele convive com a obesidade, ele precisa de um acompanhamento a longo prazo. Isso é muito importante. E mudar essa linguagem, porque a questão da gordofobia que a gente fala, né? A gente tem que ter muito respeito, porque isso é uma doença, ele não escolheu, como eu já falei, e você precisa ajudá-lo. Ele precisa de ajuda para conseguir manejar e tratar isso, que vai ser um tratamento para o resto da vida. É uma doença crônica, assim como diabetes, hipertensão, certo? Exatamente, a gente precisa olhar por um outro ângulo, né? Um olho mais amplo, e o modo de falar importa muito. Então eu gostaria das pessoas ficassem atentas com relação a isso. A gente já não diz mais o diabético ou hipertenso, a gente sempre diz a pessoa que convive com essa doença, com isso. Isso, às vezes as palavras, elas têm muito poder, elas vão refletindo uma mudança de visão e de pensamento ao longo do tempo. Bacana. Então, os 4 pés, as 4 pernas. Vamos lá. Primeiro, retirar o sedentarismo, certo? Alimentação saudável. Ótimo. Ok? Psicológico, tá?
e a questão social, de gestão de tempo de vida. Bacana, doutora. A gente sempre fala, assim, tem muitos comentários, muitos textos falando que se a gente tirar 30 minutos por dia para fazer um exercício, já é alguma coisa. Sim. Isso é verdade? É verdade. Qual que é a recomendação formal, digamos assim, para todo mundo na face da Terra, o mínimo de exercício físico que todo mundo teria que fazer? A gente fala de uma quantidade de 150 minutos de exercício por semana. Calma que parece muito, mas não é não. O ideal é que seja fracionado. Também não adianta você fazer exercício tudo num dia só e ficar o resto da semana parado. Certo? Então, quanto mais você puder dividir, melhor. Exemplos. Segunda, quarta e sexta, 50, 50, 50 minutos. Isso é o mínimo, tá? 150 é o mínimo. Mas não necessariamente você tem que chegar lá. A ideia é que você chegue lá. Ou então, 30 minutos de segunda a sexta. 30 vezes 5, 150 também. Qual que é esse mínimo, então? Um mínimo de exercício, pelo menos aeróbico. Que é uma caminhada, uma bicicleta, dançar, se você gostar de dançar, dance muito. É uma boa, né? Natação, exatamente. Bacana. Sabe, a caminhada, uma corrida. De que intensidade? Moderada. Porque também não adianta eu caminhar olhando as andorinhas. Passeando por aí, também né? não é pra bufar. Você tem que manter uma caminhada no ritmo que pelo menos te faça suar um pouquinho. Ótimo. Certo? Tá? Bacana. Tem mais pergunta aí, Alberto? Tem mais, ó. Bom dia, doutora. Bom dia a todos. Qual o primeiro passo para ajudar uma criança que convive com obesidade? Obrigada. Principalmente o ambiente familiar. A criança ela ainda não tem a capacidade de definir plenamente o que ela vai comprar no mercado, que vai ser escolhido ou não. É claro que ela tende a ser seletiva para o que ela vai optar ou não comer. Mas ela também está num processo de formação dessa escolha alimentar, do próprio paladar. Então, isso vem muitas vezes, a gente não pode culpar os pais também, de jeito nenhum, tá? Mas isso envolve uma mudança também na alimentação de toda a família e também da escola, de a criança fazer um exercício físico também de forma regular. A criança também existe parâmetros de exercício para criança e de atividade física para criança. A criança também não pode ficar o tempo todo na tela. A gente fala muito disso hoje. Quanto tempo a gente passa, às vezes, na frente de um computador, sentado, reduzir o máximo de tempo possível em que a gente fica sentado. Tá? Bacana, doutora. Tem mais pergunta aí? Tem mais, ó. Bom dia, doutora. Tomo muitos remédios para artrose crônica nos joelhos e tenho também fibromialgia. Esse tipo de remédio a longo prazo aumenta o peso também? Obrigada. Se for medicações do tipo corticoide, sim. Tá? Podem estar influenciados, sim, no ganho de peso. Bacana. Doutora, tem uma questão. Eu acho que deve ser talvez a dúvida de muita gente por aí. Quando que uma pessoa deve procurar um endocrinologista? Bom, primeiro, se ela quer ter um estilo de vida saudável, ela quer melhorar isso, independente do peso dela, o valor na balança, vá ao endocrinologista. Ele vai dizer se está legal, se não está, o que você está fazendo, se precisa melhorar alguma coisa ou não, tá? Boa. Outra situação, quando ela tem um aumento de peso inesperado, rápido, que ela não consegue identificar o motivo, pode ser que tenha alguma coisa alterada, certo? Ou quando ao longo da vida ela foi ganhando peso em alguma fase e não consegue voltar para o peso dela natural, tá? Assim, natural, assim, original. Ou da maior parte, assim, o que ela teve por um período maior ao longo da vida dela, tá? Ou mesmo assim, se ela tem uma história familiar de alguma doença, ou se o ambiente familiar, geralmente as pessoas todas da família convivem já com o excesso de peso. Tá? Então, essas seriam as indicações principais. Tá? E quanto mais cedo, melhor? Sempre. Sempre. Isso é uma outra coisa que o Atlas desse ano está frisando muito. Que o aumento da obesidade, principalmente em crianças e adolescentes, é uma coisa que a gente deve ficar muito atento. É assustador, né? A previsão é que em 2030, 2035, pelo menos metade da população mundial conviva com excesso de peso. É muita gente. Se for pensar, vai ser um problema de todo mundo, né? Exatamente. Doutora, alguns médicos, principalmente, eu vejo nas redes sociais, algumas pessoas tomando remédios para facilitar o emagrecimento. Sim. A gente pode falar sobre isso? Como que esses remédios funcionam? Sim. Quando que eles são indicados? Vamos lá. Primeiro a gente tem que ter, outra coisa que eu costumo falar muito no consultório, que o tratamento para excesso de peso ele é como se fosse uma escadinha. A gente vai acrescentando degraus e armas, certo? Coisas.
para a gente conseguir trabalhar melhor. A base, o primeiro degrau, está sempre o estilo de vida, como eu falei para vocês. Então, seja, mesmo que eu faça bariátrica no futuro, tem indicação, ou que eu inicie alguma medicação, sempre vai ter que ter na minha base ali o estilo de vida. Quando que eu vou acrescentar a medicação? Quando mesmo adotando o estilo de vida saudável, de forma efetiva, porque é complicado, às vezes ele não é tão bem feito, eu ainda não consegui alcançar a minha meta de perda ponderal, tá? Ou quando eu tenho alguma alteração metabólica ou mesmo alguma questão psíquica que está dificultando essa perda ponderal, tá? E é importante eu ter uma noção de que a medicação, ela tem uma prescrição individualizada. O que vale para você não necessariamente vale para o seu vizinho. Exatamente. Né? Então, é importante que você procure um profissional, porque ele vai olhar também contraindicações e o que é melhor para você, para o que está gerando obesidade especificamente para você. Tá? Ótimo. Você falou disso, lembrei de outra coisa, da alimentação. Às vezes uma pessoa pega, uma receita ali, uma dieta que alguém, que o meu amigo fez, vou fazer. Isso também não é indicado, né, doutora? Nem um pouco, nem um pouco. Sempre lembrar, o tratamento, ele é multidisciplinar, ele é individual. Ótimo. Como que a gente pode prevenir a obesidade, doutora Bárbara? Sim, estilo de vida saudável. É a lei. Eu sei que às vezes no dia a dia, na prática, gente, não é uma coisa simples de falar. Eu falando aqui para dizer, ela tá falando estilo de vida. Não, é muito difícil. Mas assim, mas não é impossível. Mas também, ao mesmo tempo, à medida que você vai fazendo, vai ficando tão bom que vai ficando fácil. Boa. E aos poucos, né? Aos poucos. Tá? Quando eu digo difícil, assim, não é que seja impossível, mas é uma coisa que, de fato, demanda uma organização e um estabelecimento de prioridades. Verdade. Essa é a palavra, né? Boa. Bom demais. Tem mais aí? Tem mais, Bom dia, doutora. Pode falar sobre a importância do uso da creatina, contraindicação e com qual idade é permitido o uso? Dá para trocar uma ideia sobre isso? Obrigada, a Michele mandou pra gente. Sim, a creatina é muito interessante. E porque hoje está sendo muito falado, até inclusive com relação a uma possível melhora na cognição. Olha. E está tendo estudo a respeito, de fato, sim, a gente precisa aprender um pouco com relação a isso. A creatina ela é muito interessante quando a gente está, por exemplo, uma pessoa está fazendo exercício físico, principalmente de caráter anaeróbico, com musculação, né? E aí ela auxilia principalmente na recuperação muscular, para que a pessoa consiga manter esse exercício com mais resistência, com maior intensidade. Boa. E assim, a creatina, de certa forma, ela gera um pouquinho de retenção hídrica e ela vai aumentar a questão da estrutura muscular também, né? A formação do miócito, que é a célula do músculo. Tá? Ela é muito interessante, sim. Tem contraindicação, por exemplo, às vezes algumas questões com quem tem algum problema no rim, a gente tem que ficar um pouco atento com relação ao uso da creatina, tá? Boa. Mas ela e o whey são uma dupla que a gente acha bem interessante. O famoso whey. Whey. Uma outra questão, esses dois, principalmente aí a creatina e o whey também, que hoje são fáceis de serem comprados, né? Precisa de indicação médica, de um acompanhamento, doutora? Bom, é interessante. Porque o whey também, o whey ele é proteína em si, certo? E principalmente nesse caso, quem tem algum problema renal aí que tem que ficar muito atento. Certo. E o whey, ele, dependendo do whey, ele também tem um pouco de caloria. Então eu também tenho que ter uma ideia de como esse whey vai ser manejado. Não que ele vá, de forma alguma, ele causar excesso de peso. Mas ele também, a quantidade dele tem que ser, o que vai vir acompanhado dele, a hora que ele vai ser tomado. Bacana. Certo? Arrasou na explicação. Tem mais aí? Consegui juntar todo mundo e acho que fechei, Aninha. Maravilhoso. Doutora Bárbara Reis, muito obrigada pela agradeço. presença hoje. Pra gente te acompanhar, te seguir nas redes sociais, seu Instagram? barbaraoliveira.reis. Ótimo. Lembrando que a doutora Bárbara faz parte do corpo clínico do Hospital Evandro Ribeiro. Pode acompanhar aí o trabalho dela também nas redes sociais do hospital. A gente volta quinta-feira que vem com mais um Saúde Cidade. 8h30 da manhã. Doutora Bárbara, prazer recebê-la. Muito obrigada pela visita. Eu que agradeço a vocês, gente. Obrigada. Obrigada. Até a próxima aqui.